E a Bolívia, hein? Caramba! Olha, a esquerda sofre uma derrota histórica. E nós vamos discutir isso aqui. Não é isso, Hungria? É verdade, depois de tanto tempo, né, mais de 20 anos, e agora a esquerda na Bolívia ficou de fora, né, do segundo turno das eleições. Fato raro. Meu irmão, Evo Morales deve estar arrancando aqueles cabelos dele, hein? É verdade, embora ele acabou pregando o voto nulo, né? Eu sou contra, eu como, né, de forma pessoal e na parte política, eu sou sempre contra você anular o voto, votar em branco, você se abster. Eu acho que tem que participar, seja de um lado ou de outro, mas tem que escolher lado. É o homem, cara, o ser humano que é corajoso, ele não se abstém de decisão alguma. Ele mostra a sua cara. Ou é sim ou é não. Então chegar lá e anular voto, eu não concordo. Pois é, ele de esquerda acabou fragmentando, né, os votos da esquerda e dois candidatos de direita foram para o segundo turno na Bolívia. Caramba. Mas olha, isso está acontecendo em muitos lugares. Não vai demorar muito, a gente vai observar isso acontecendo na Venezuela, onde o Maduro está sendo caçado, né? Você vê na Colômbia, o Petro está sofrendo uma série de manifestações na Colômbia, onde querem que ele saia do mandato. Você vê o próprio Chile, que é um país hoje bastante desenvolvido na América do Sul, tem um governo de esquerda, mas que também está sendo contestado. Eu acho que o lugar onde está um pouco melhor é no Uruguai. Mas é uma esquerda também muito mais tranquila, muito mais light e fácil de levar. Mas eu queria falar sobre a Bolívia. Bolívia que é um país hoje, de certa forma, importante na geopolítica. A China tem um grande interesse nessas terras, né? A China vê os minerais bolivianos com muita chance de suprir as indústrias chinesas. Mas e aí? Você tem os Estados Unidos, que se preocupa com a América do Sul. Segundo James Monroe, em 1823, eles trouxeram para o mundo uma teoria, a América para os americanos. E aí fica aquela situação. Será que a Bolívia, a América do Sul, a América Latina toda é o quintal dos Estados Unidos? Já foi, né, e até por ser América Latina, em virtude, né, da grande influência espanhola nessa. E naturalmente, você falou, é uma terra rica em lítio, né, que é tão importante, muito. Né, na fabricação de baterias aí, ou seja, é um mineral muito valioso. Você falou da Venezuela, né, hoje mesmo nós estamos falando nesse podcast, mas os Estados Unidos já está pontuando seus navios ali, tá? Exatamente. Beirando ali a Venezuela e pode esperar que vai ter problema grave. E o meu medo, sabe qual é, Sá? Nós já falamos em outros programas, outros podcasts, é aquele povo sofrido da Venezuela, lá com Maduro, que já vem para o Brasil, né? E vão vir muito mais. Muito mais. Aí você imagina, vai descendo, você pega a América Latina, ali de cima você vê, daqui a pouco, Bolívia, né? Daqui a pouco você vai descendo mais, né? Você falou de Chile, ou seja, daqui a pouco vai chegando aqui e vai transbordar aqui no Brasil. Meu irmão, eu sei o seguinte, vamos ver a matéria para a gente entender, porque o público quer saber a verdade em cima de fatos. E aquilo que a gente lê, né, para dar para todo mundo o suporte daquilo que a gente está falando, né? Dá um esclarecimento. Vamos lá. Ao cidadão, porque muitas das vezes o jornal escreve cada palavra aí, né? Que é difícil o nosso povo entender. Nós temos que estar aqui para poder ajudar a população a entender o que está acontecendo, não só do Brasil, mas fora também. Exatamente. Fui colocar aqui meu óculos velhinho. Eu vou ler ali, sabe? É a matéria da CNN, né, Brasil. Ela é de ontem, né, dia 18 de agosto de 25, ela foi atualizada ontem à tarde, 17h30. Sim. Esquerda sofre derrota histórica na Bolívia e fica fora de segundo turno. É o que nós falamos aqui, né? Vai dividindo. Então os dois candidatos, né, considerados de direita, passaram para o segundo turno. Vou ler aqui nessa continuação. O senador de direita, Rodrigo Paz, estava liderando a eleição presidencial da Bolívia no final de domingo, 17, segundo os primeiros resultados oficiais, que mostraram que o movimento para o socialismo, mais partido governista, estava a caminho de sua pior derrota eleitoral em uma geração. Paz, do Partido Democrata Cristão, obteve 32,18% dos votos, enquanto Eduardo
Del Castillo do MAS teve apenas 3,16, segundo resultados iniciais divulgados pelo Tribunal Eleitoral ainda na noite de domingo, ou seja, 2 dias atrás. Isso é uma derrota acachapante. Muito. O ex-presidente conservador Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Aliança, ficou em segundo lugar, com 26,94% dos votos. Cara, o que eu acho engraçado é que esse Tuto, ele foi presidente lá atrás. 2001, 2002. Ou seja, foram resgatar o cara lá de trás para tentar derrubar a esquerda. E a esquerda teve um resultado pífio, né? Então você tem uma disputa eleitoral de um empresário junto a um ex-presidente. E aí? O que dá nisso aí, cara? É verdade. E o Paes, né? Paes diferente do Eduardo Paes aqui do Rio. Sim, o claro. Paes teve de direita, ele veio como empresário, né? Foi lá e nesse primeiro turno saiu em primeiro lugar, né? Lógico, eleição segundo turno, tudo pode mudar. Exatamente. Mas o que não muda é que a esquerda ficou fora. Caramba, meu irmão. Olha, a Bolívia, meu irmão, não está pedindo apenas uma mudança de governo. Está pedindo uma mudança no sistema político, disse Paes em um discurso transmitido na noite de domingo. Este é o início de uma grande vitória, de uma grande transformação, acrescentou, enquanto seus apoiadores entoavam renovação. Olha, meu amigo, isso está nítido e claro. O mundo está voltando as costas para a esquerda. Isso você está vendo acontecer na Europa, isso você está vendo acontecer lá nos Estados Unidos, isso você está vendo acontecer agora em outros países aqui da América do Sul. E muito provavelmente, em breve, eu acredito, muito provavelmente vai acontecer no Brasil. A gente está vivendo um momento muito atípico, momento o qual a gente pode ter, sabe, sérios problemas. E eu queria que você acompanhasse isso, que você visse todos os nossos programas, Hungria. A gente tem falado sobre isso. A gente tem mostrado para a sociedade o real, a verdade dos fatos. E é importante que as pessoas saibam. Mas eu queria que você falasse um pouco mais. Quem é a Bolívia, Hungria? Bom, Bolívia é um país maravilhoso, né? Como nós falamos, tem minerais críticos, valiosos como lítio. É um país bonito, um país turístico, né? Mas infelizmente, né? Problema das drogas também, né? Principalmente da cocaína, automaticamente está degradando o país e falta de política pública, aquela que faz o país crescer, que faça a economia ficar pujante. Então, quando você começa a cometer erros dessa natureza, infelizmente o país só vai decaindo e naturalmente que a população é que sofre. Cara, eu vou abrir aqui uma brincadeira. Lembra daquela coisa que tinha no rádio relógio? Você sabia? Lembra? Lembro. Então, vamos aqui. Você sabia que a Bolívia um dia poderia ter sido um território brasileiro? Toda ela, né? Toda ela. Cara, a Bolívia, ela fazia parte do território espanhol, né? Que colonizou a América. Quando aqui o Brasil teve a sua independência, ainda o imperador brasileiro, que na época era o príncipe regente, né? O nosso Pedro I, ele recebeu uma carta do governador do Mato Grosso, que era uma província, onde alguns governadores dos territórios bolivianos o procuraram pedindo ajuda, uma vez que eles estavam preocupados com o caos existente naquele território boliviano. Naquela época existiam outros nomes, tá? Mas eu estou falando que é o território boliviano de hoje. E ele pediu ajuda. No caso, o governador de lá da província do Mato Grosso mandou suas tropas para lá, ajudaram esses governadores de lá, e aí voltaram, pediram, pô, cara, não quer fazer com que nós sejamos aí parte do território brasileiro? E então esse governador mandou uma carta para o príncipe. Só que o Bolívar, malandramente, mandou alguém na frente, conversou com o Pedro I, e aí falou, cara, e aí, pô, aquele território é nosso. E aí o Pedro I não foi. Mas todo mundo diz que, na verdade, ele não foi porque ele estava muito preocupado com os problemas aqui existentes no Brasil. Que logo após a independência,
Portugal mandou as tropas para cá, começaram a surgir movimentos separatistas dentro do Brasil, então ele preferiu garantir o território brasileiro compacto, ao invés de estar se aventurando num território que não era o dele. Então, essa é a parte do Você Sabia. Não sei se você sabia disso. Sabia em parte, até o estado do Acre, né? Isso, o Acre, cara, em 1903, foi comprado do território boliviano. Para quem não sabe também, o Acre foi um território invadido por muitos brasileiros na época da borracha, né, a febre da borracha. E aí, logo após, em várias conversações, o Brasil quase entrou num conflito com a Bolívia. Eles compraram o território e fizeram a construção da ferrovia Bolívia-Mamoré. Meu irmão, esse é um Você Sabia. Para fechar esse pacote, olha, nós temos na Bolívia o Lago Titicaca, que faz a divisa com o Peru. É o lago mais alto do mundo. Meu irmão, a Bolívia é um território belo, uma terra fértil, tão fértil que, infelizmente, é uma das maiores produtoras de quê? Da droga. Meu irmão, da porcaria da cocaína. Infelizmente. Mas vamos lá. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte. A você que não está assistindo a gente aqui, presta bem atenção. O Evo Morales, ele comandou a Bolívia por 3 mandatos. Esse presidente que hoje atua no Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, foi muito amigo de Evo Morales, né? E por muito, eu hoje tenho muita tristeza de saber que nós tínhamos uma petroquímica dentro da Bolívia que fora cedida ao governo boliviano, não sei a troco de quê. Eu só posso dizer que aquilo ali tem dinheiro brasileiro, dinheiro nosso. Não, eles tomaram. Exatamente. Chegou um determinado momento que eles falaram que o que estava dentro do país dele era da Bolívia e acabou, perdemos. E nós permitimos isso. Infelizmente. Mas, Aldinho, vamos avançar. Eu só queria, por gentileza, antes de passar para outra página aqui, que nós vamos debater também, eu queria dizer o seguinte, a divisão na Bolívia da esquerda proporcionou uma lavada da direita. Certo, Exatamente. Acabamos de falar sobre esse tema e eu queria vir aqui para o Brasil. Hoje no Brasil, está acontecendo um fenômeno contrário e eu vou explicar. A esquerda, muitas das vezes você tinha vários partidos, o PT, que é o atual partido mandatário do Brasil, do presidente Lula, tinha o PDT, do Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, né, hoje quem preside é o Lupe, né, Carlos Lupe, você tinha outros partidos, PCdoB, você tinha outros partidos de esquerda, extrema esquerda. O PSTU lançava sempre um candidato a presidente da República, muitas das vezes sem chance nenhuma de ganhar eleição, mas só para aparecer na televisão, a pessoa divulgar o nome do partido, divulgar o número, sem chance de ganhar, diferentemente de um PT, do PDT, né, que agora, por exemplo, no PDT no Brasil, o Ciro Gomes, um grande candidato, senador da República, deputado federal, governador do Ceará, ele agora, né, migrando, saindo do PDT indo para o PSDB. Isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a esquerda sempre vem muito dividida. Ultimamente, eu tenho percebido isso, que a esquerda tem se unificado. Exatamente. E a direita, agora nessa situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, você vê a divisão de vários pretensos candidatos concorrerem com apoio, pensando no apoio da direita, principalmente da família Bolsonaro. Sim. Então, nessa divisão da direita, quem vai ser beneficiado, logicamente, que é a esquerda. Exatamente. Se o presidente Lula vier candidato à reeleição, a chance é muito grande de ele levar o 4º mandato de presidente do Brasil. Por quê? Muitas pessoas do Brasil dividido, como todos nós sabemos, esquerda e direita, hoje você tem, né, quase que metade empate técnico da população voltada para o lulismo, e a outra metade voltada para o bolsonarismo, e uma outra parte neutra, e uma pequena parte que não vota em ninguém. Anula o voto, vota em branco, se abstém, no dia da eleição não vai votar. Então, dividindo mais hoje a direita, naturalmente fica muito mais fácil, como aconteceu na Bolívia, sendo que, ao contrário, na Bolívia se dividiu, tanto é que o 3 mandatos do presidente da República, o Evo Morales, pediu para votar nulo. Tu imagina se o presidente Lula, brigado com a esquerda, ele vai para as redes de televisão, para a mídia social e diz assim, olha, eu peço a quem gosta de mim, a quem vota comigo, quem gosta do PT, vote nulo.
automaticamente vai abrir um campo gigante, natural, da vitória da direita, né? A preocupação hoje, é um alerta que eu faço por dois lados, né? Tanto esquerda quanto direita quanto mais dividir, né, no seu campo ideológico, é melhor para o adversário. Isso aí é bem claro, né? A gente percebe isso facilmente. O Bolsonaro é um grande líder e tentam de todas as formas tirá-lo do jogo. Tirando o Bolsonaro do jogo, você vê ali que tem vários outros, né, que querem fazer o gol. Vários outros. E aí ficam buscando o apoio do Bolsonaro, que nem você colocou, para que esse então seja digamos, o indicado. Mas se não acontecer isso, é exatamente o que você falou. Vai todo mundo se dividir. Talvez, quem sabe, no segundo turno, eles possam se unir para tentar derrubar a esquerda. Do contrário, vão perder. Até porque já tem grupo político no Brasil defendendo uma terceira via, candidato de centro. Isso aí. Né? Então, a política é complexa. Aí depois o candidato perde a eleição, aí quer arrumar desculpa nessa área. Exatamente. Não tem jeito, abaixo de Deus, quem decide tem que ser assim. A gente fala isso inclusive com o STF. Quem tem que decidir é a população. Eu prego isso. Acho que é o povo que tem que definir. Vamos ver a nossa segunda matéria? Vamos lá. Então. E essa segunda matéria é interessante, que ela vem do Grupo Globo, do G1, né? Então, vamos lá. Como a esquerda se autodestruiu na Bolívia e ficou fora do segundo turno após 2 décadas. Cara, você já relatou tudo, praticamente. E tá ali, eu vou ler ali, ó. Completamente rachado entre os grupos políticos do ex-presidente Evo Morales e do atual mandatário, Luiz Arce. O Partido Mais obteve somente 3,2% dos votos com Eduardo Del Castillo. O mais bem colocado candidato à esquerda foi Andróquino Rodrigues, com 8,15%. Quer dizer, né, tomaram uma lavada, a verdade é essa. Olha lá. O fim de uma era política da América Latina foi selado neste domingo, 17/8, nas eleições presidenciais da Bolívia. Há quase 20 anos no poder, o esquerdista Movimento ao Socialismo Mais, né, obteve uma derrota histórica nas urnas, de acordo com os resultados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral lá do país, né? Completamente rachado, aquilo que você falou, entre os grupos políticos do ex-presidente Evo Morales e do atual mandatário Luiz Arce. O partido obteve 3,2% dos votos, o qual Eduardo Del Castillo, o mais bem colocado candidato à esquerda, foi Andrônico Rodrigues, com 8,15%. É isso aí. Meu irmão, e para continuar aqui, para a gente poder fechar e fazer o debate final, assim, o inédito segundo turno no país andino será entre o senador Rodrigo Paz Pereira, do Partido Democrata Cristão, e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga, Aliança Livre, que foi presidente entre 2001 e 2002. Considerando centrista, Paz Pereira obteve 32,8% dos votos contra 26,94% de Tuto, mais alinhado à direita conservadora. Os dois vão se enfrentar em 19 de outubro. Ou seja, com o resultado, a Bolívia coloca o fim ao ciclo bem-sucedido do movimento liderado por Evo Morales. Então, botaram a pá de cal em cima dele? Botaram, sem dúvida. O resultado aí não tem como, né, ninguém falar o contrário disso, né? Meu irmão. Então a Bolívia agora vai ver uma nova era, né? E, cara, a gente tem que pensar, né? Como a gente colocou, a Bolívia é um território muito, mas muito especulado nessa geopolítica. Tem muitos interesses em jogo. E os americanos vão bater muito de frente para que esse direito, né, que a China busca em cima do lítio boliviano, ele comece a ser trabalhado a favor dos americanos, que é também interesse deles. Isso aí, vou terminar aqui lendo para a gente poder finalizar, Sá. Com o resultado, a Bolívia coloca fim ao ciclo bem-sucedido do movimento liderado por Evo Morales, causou transformações profundas em um dos países mais pobres da América do Sul. Na década de 2010, o país cresceu em média 5% ao ano, impulsionado pelos ganhos com a exportação de gás natural.
especialmente ao Brasil e à Argentina. Mas esses anos de bonança acabaram e a memória deles não parece ser mais suficiente para os eleitores de 2025, que enfrentam crise econômica com pico da inflação e falta de dólares. É como se tivesse acontecido uma autodestruição, resume o jornalista e escritor boliviano Fernando Molina, autor de livros como Las Quatro Crises, História Econômica Contemporânea de Bolívia, As Quatro Crises, História Econômica Contemporânea da Bolívia. Essa divisão drástica entre os dois grupos foi uma pá de terra no caixão, diz. Rapaz. Bem, para concluir isso aqui tudo, é importante que as pessoas saibam quem é a Bolívia. A Bolívia é um país pobre, que você está bem colocando, né? Muita gente que vive na fronteira, ali próximo do Brasil, se utiliza da Bolívia para fazer, por exemplo, a faculdade de medicina. A faculdade de medicina na Bolívia é muito barata para os brasileiros, né? Não chega a R$2.000. Então, muita gente que mora em território brasileiro atravessa a fronteira e estuda, né, medicina na Bolívia. Depois fazem o revalida e vêm trabalhar no Brasil. Muitos fazem isso. A Bolívia é um território que muitos brasileiros, cara, buscam ali, né, se estabilizarem de alguma forma. Então, eu queria muito que o povo entendesse o que passa com o Estado boliviano, o que passa com o Estado venezuelano, estados que sabe, poderiam ser ricos, cara. Mas, infelizmente, esse tal socialismo que prega a igualdade, mas a igualdade em cima da miséria. Eu lembro quando começou a se vender o gás natural para o Brasil, o quão a Bolívia cresceu. Mas esse dinheiro foi parar onde? No bolso de quem estava mandando. Então eles igualam a pobreza, né, todo mundo na miséria, e quem está no poder só lucrando. É o que acontece hoje na Venezuela. E a gente está vendo aí, o exército americano está chegando e pode encerrar esse ciclo na América do Sul. Só para fechar, a gente falou de América, falou de Trump, falou de tudo isso. Meu irmão, no Paraguai vai ser montada uma base militar norte-americana. E aí? Brasileiro tá, um ponto de interrogação. Preocupado. Lembrando também que na Argentina, o presidente lá da Argentina, né, ele automaticamente tem uma relação muito boa com o presidente dos Estados Unidos, né? Exatamente. É isso aí. Meu amigo, minha amiga, por mim, eu tô aqui fechando. Eu quero pedir a você, gostou do programa? Compartilha. Compartilha com todo mundo. Compartilha com amigo, com inimigo, com geral, tá? Inscreva-se no nosso canal. Faça lá o seu comentário, curta o nosso trabalho, dê o seu like, ajuda a gente. Faça com que nós consigamos chegar muito longe com o nosso trabalho. A gente quer levar informação para as pessoas, mas uma informação diferente dos canais televisivos tradicionais e que você sabe, tenta formar a sua opinião. Nós não queremos isso. Não é isso, Hungria? É isso aí, mais uma vez eu agradeço a Deus, agradeço a produção, dizer que participe com a gente não ganha nada, a gente não tem nenhum tipo de valor a receber, a gente faz aqui de forma voluntária, tentando fazer cada vez mais e melhor. Né? Então por isso a gente pede que as pessoas que estejam nos assistindo, vão nos assistir, vão nos ouvir, possam estar se inscrevendo no nosso canal, curtindo, comentando, compartilhando, dando sugestões e mandando perguntas para a gente, porque isso é o que nos movimenta e nos faz crescer e cada dia mais fazer o melhor programa para você. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir em frente aí. Hopi!